Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras mais uma vez. Eu quero aqui fazer uso de dois textos bíblicos. O primeiro texto se encontra no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 4. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 4, apenas o versículo 4. E depois nós vamos fazer uso do livro do Apocalipse, capítulo de número 1. E o versículo de número 5, Malaquias 4, 4 e Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Malaquias capítulo 4, versículo 4 está escrito: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Agora nós vamos ler Apocalipse a partir do capítulo 1, versículo 5 e depois o versículo 6, tá? Apenas dois versículos. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 está escrito: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Podeis assentar. O tema da mensagem, e é uma mensagem breve nessa noite, o tema é a importância do sacerdócio. Repitam comigo: a importância do sacerdócio. Como tinha alguém distraído, eu vou pedir para repetir de novo: a importância do sacerdócio. Muito bem. Quando nós começamos a estudar as Escrituras Sagradas, lendo de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos que Deus, na sua palavra, Ele vai, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, estabelecer lideranças. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ele possui, de fato, perfis de liderança. Se alguém aqui quiser estudar sobre a temática de liderança, tem que passar pelo Antigo Testamento e tem que passar pelo Novo Testamento. Por exemplo, quando nós começamos a estudar o Antigo Testamento, nos seus 39 livros, o que nós vemos? Nós vemos que no Antigo Testamento, quando nós vamos estudar sobre liderança, nós temos então que estudar sobre três lideranças que são centrais no estudo do Antigo Testamento, que seria o profeta, o rei e o sacerdote. Repita comigo: o profeta, o rei e o sacerdote. Nem todo mundo era rei no Antigo Testamento. Deus escolhia alguns para ser reis.
E quando nós começamos a estudar sobre a questão da monarquia em Israel, ou também conhecido como período monárquico, é um período bíblico onde nós vamos ter Deus escolhendo homens para ser reis sobre o seu povo. Só que na história do Antigo Testamento nós percebemos que a tribo de Israel, que era 12, se subdividiu em duas tribos: Reino do Norte, Reino do Sul, Reino de Israel, Reino de Judá, capital Jerusalém, capital Samaria. E essa história nós podemos contemplar lendo 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Nós vamos começar a ter de fato uma lista de nomes de homens que Deus escolheu para liderar como reis entre o seu povo. E qual era a função dos reis ou do monarca? A função era fazer a gestão do povo no que diz respeito às guerras. No Antigo Testamento era muito comum o povo de Deus ter que guerrear, olho por olho, dente por dente, e portanto, para que o povo de Israel conquistasse a terra prometida, a terra que manava leite e mel, também chamada biblicamente de Canaã, o povo tinha que guerrear contra os cananeus. A história do Antigo Testamento pode ser resumida na luta de Israel para conquistar a terra que Deus havia prometido, e portanto Israel teve que lutar com os cananeus. E quando nós falamos de cananeus, eu estou falando dos filisteus, eu estou falando dos amorreus, eu estou falando dos girgazeus, enfim. Entrar na terra de Canaã era enfrentar os cananeus. E quando nós falamos de cananeus, são várias etnias que possuíam de fato aquela terra, aquele espaço geográfico. E como Deus havia dito que iria dar a terra de Canaã para o seu povo, ter esta terra demandava então a guerra, teria que ter então estratégia militar, e o rei tinha que ser alguém que liderava com um propósito de gestão. Um rei tinha que ter capacidade de gerir, ele tinha que ter capacidade de conduzir o povo em direção à terra prometida, e sempre fazendo com que o povo não se esquecesse dos estatutos e juízos que Deus havia estabelecido através da lei mosaica. Só que nós não temos só os reis no Antigo Testamento. Nós vamos ver na leitura bíblica que Deus levanta os reis, mas nos parece na leitura do texto bíblico do Antigo Testamento que levantar reis não foi suficiente para que o propósito de liderança de Deus fosse satisfeito. E o que Deus fez? Deus vai levantar também agora aqueles que nós chamamos de profetas. Os profetas são líderes também, tal qual os reis, mas os profetas não estão ali para gerir, para fazer a gestão. Os profetas são líderes que têm uma outra função. A função dos profetas é ouvir a mensagem da parte de Deus e entregar ao povo. Ou seja, enquanto o rei é de fato um gestor, o profeta é boca de Deus para o povo. Ou seja, um vai fazer a gestão, o outro vai profetizar, o outro vai proclamar, o outro vai revelar qual é a vontade de Deus. E houve então agora uma terceira classe, que é chamada de classe sacerdotal, ou também chamado de sacerdócio levítico. Quem são eles? Os sacerdotes, eles são de fato pessoas que faziam parte de uma determinada descendência. Deus falou com Moisés e disse: Moisés, olha, eu estou te chamando para ser de fato o legislador de Israel. Eu vou transmitir a minha lei e você será o responsável para proclamar ao povo. Só que tem um porém: você tem um irmão que se chama Arão, você vai ser profeta, e o seu irmão será para mim, ele e os seus descendentes serão para mim
a classe sacerdotal, ou também chamado de será para mim o sacerdócio levítico. Então, a partir de Arão, nós vamos ter uma liderança conhecida como sacerdotes, e a partir de Arão e dos seus descendentes surge aquilo que no Antigo Testamento é chamado de sacerdócio levítico. E qual era a proposta dos sacerdotes? Os sacerdotes não estavam ali para fazer a gestão como rei. Os sacerdotes não estavam ali primariamente para proclamar a vontade de Deus ao povo. Os sacerdotes estavam sendo levantados para serem os mestres e os ensinadores da lei de Deus e serem também os administradores de todo o culto a Deus a partir do tabernáculo móvel com a peregrinação de Israel nos 40 anos que ele peregrinou no deserto. Resumidamente, então, fechamos lendo o Antigo Testamento. Nós temos reis, sacerdotes e temos os profetas, líderes na ótica veterotestamentária. O livro de Malaquias, no capítulo de número 4, no versículo de número 4, escrito está: lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Me permita agora começar a pregar. Nós temos aqui o tema da mensagem, a importância do sacerdócio. E por que eu estou me baseando em Malaquias, capítulo 4, versículo de número 4? O livro do profeta Malaquias, ele é um livro muito importante para a nossa leitura e para a nossa meditação. Quando nós começamos a estudar sobre os livros proféticos, existem profetas que profetizaram antes do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico. Existem profetas que profetizaram depois do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico. Malaquias é um profeta que está profetizando depois do cativeiro babilônico. Segundo os historiadores e estudiosos do Antigo Testamento, Malaquias foi levantado para profetizar 100 anos depois do rei Sírio ter decretado a volta do povo de Deus para Jerusalém, para a reconstrução da cidade. Ou seja, Malaquias está profetizando no período onde o povo foi levado cativo para a Babilônia, retorna da Babilônia, e agora Deus levanta para Malaquias para trazer uma palavra de repreensão a uma classe de liderança conhecida como sacerdotes. Eu não tenho tempo aqui, não tenho tempo para de fato fazer toda a exposição do texto, mas depois você pode ler na sua casa, especificamente o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, você vai ver que Deus levantou o profeta Malaquias para trazer uma palavra de repreensão à classe sacerdotal, porque naquele período pós-exílio, os sacerdotes, que era uma das lideranças do povo de Deus, estavam caminhando de uma maneira que não estava agradando a Deus. Se não, vejamos, Malaquias, capítulo de número 2, nós vamos ver aqui a partir do versículo de número 6. Malaquias, capítulo 2, versículo 6, a seguir, escrito está: a verdadeira instrução esteve na sua boca. Aqui, Deus está falando de Levi, que foi um dos sacerdotes que Deus levantou na trajetória da descendência sacerdotal levítica do Antigo Testamento. Deus está dizendo sobre Levi, na boca dele estava a verdadeira instrução, esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Versículo 7: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento,
e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Lembra que eu falei alguns minutos atrás? Os sacerdotes, diferente do profeta e do rei, eles eram responsáveis para liderar o povo no que diz respeito à exposição da lei e o ensinamento da lei do Senhor. Em outras palavras, a classe sacerdotal era uma classe de liderança chamada para instruir, para serem os mestres da lei, os instrutores, aqueles que iriam de fato instruir o povo de Deus na palavra do Senhor. Versículo de número 8. Mas vocês se desviaram. Agora Deus não está falando mais sobre Levi. Deus está falando que após Levi, que foi um sacerdote fiel, na sequência da descendência levítica, levantou-se uma classe sacerdotal, especificamente pós o exílio babilônico, que agora, na ótica divina, Deus está dizendo: mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Davi, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam vocês, Deus faz referência a Levi como um protótipo de um verdadeiro sacerdote. Agora, no que diz respeito aos sacerdotes que estavam liderando no período pós-exílio da Babilônia, essa classe sacerdotal não estava agradando aos olhos do Senhor. Ou seja, essa classe sacerdotal do período de Malaquias deixaram de ser mestres fiéis, deixaram de ser instrutores fiéis, e agora, devido à distorção, devido à falta de fidelidade ao ensinamento da lei, eles haviam de fato se desviado da presença de Deus. E não só isso, quando o mestre se desvia, quando um sacerdote se desvia da vontade de Deus, ele deixa de instruir corretamente, e quando ele deixa de instruir corretamente, muitos tropeçam, e portanto a aliança de Deus e a aliança com Levi agora se torna uma violação. Vejam vocês, qual a importância do sacerdócio no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando o sacerdote deixava de instruir conforme a lei do Senhor, ele se desviava, ele se tornava imprestável, e não só isso, ele se desviava, se tornava imprestável, desprezava a unção que recebeu, e consequentemente ele também levava muitos a tropeçar, e com isso a aliança que Deus tinha feito com Levi lá atrás se tornava uma aliança infrutífera, ineficaz e impactante. E me permita começar a pregar agora para a igreja de Jesus Cristo. Nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. E se alguém me perguntasse nessa noite qual a implicação do livro de Malaquias para com o Novo Testamento, qual a implicação do livro de Malaquias para mim, que estou em 2026, sendo a igreja de Jesus, que cheguei nesse culto para participar da ceia do Senhor, o que é que você tem a me dizer, pregador? Eu tenho a dizer a todos que me ouvem neste culto de ceia, na presença do céu que eu sinto neste lugar, eu quero vos dizer que a importância do sacerdócio ainda continua sendo vital para nós que estamos no Novo Testamento, que somos igrejas, que venhamos aqui a ceiar, porque Deus, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 5, versículo 6, como eu li no início, nós também em Jesus Cristo, vejamos lá, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O texto está falando de Jesus, versículo de número 6, Jesus então agora, ele nos libertou dos nossos pecados, ele pagou o preço na cruz do Calvário, o seu sangue que foi derramado, nesta noite ele é um sangue eficaz. Nós não estamos aqui para partir desse
dessa mesa por qualquer sacrifício. Nós não estamos aqui para partir dessa mesa por qualquer coisa. Houve um processo de sacrifício, um sangue foi derramado, mas não foi o meu, não foi o seu e não foi o sangue de qualquer homem. Foi de fato de um Deus que é Espírito, que encarnou, assumiu a forma humana, e nós o chamamos de Jesus Cristo. E sendo ele Jesus Cristo, diz o texto que ele vai à cruz, a cruz que era minha, a cruz que era sua, ele dá a sua vida. E agora João, exilado na ilha de Patmos, prestes a morrer, reconhece que em Jesus Cristo fora feita uma obra salvífica, redentora, tal qual na história, que deve ser valorizada. E ele está dizendo que esse Jesus que nos libertou do poder do pecado, não só nos libertou, ele nessa noite não é apenas o nosso redentor, ele nos constituiu o reino. Eu quero lhe dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, a você que me ouve nesse momento, eu quero lhe dizer que quem está em Jesus Cristo não foi apenas liberto do pecado. Quem está em Jesus Cristo, além de ser liberto do pecado, agora é constituído o reino, ou seja, agora você é igreja de Jesus, agora você é uma peça do reino de Deus na face da terra. E sendo assim, ele nos constituiu reino, vírgula, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre, amém. Qual a importância do sacerdócio, pregador, nessa noite? Assim como no Antigo Testamento, o sacerdócio era importante para instruir o povo, para que o povo andasse na vontade de Deus. No Novo Testamento, sendo nós constituídos sacerdotes em Cristo Jesus, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, a importância do sacerdócio continua fluindo nessa noite, neste lugar, e eu sinto a presença do céu, o poder da palavra, como sacerdote, como aquele que está instruindo e expondo, dizendo para vocês, pelo amor de Deus, valorizem a importância do sacerdócio que fora confiado a você em Cristo Jesus. Nós somos sacerdotes para o seu Deus e Pai. Em outras palavras, nós como igreja de Jesus, como reino, como sacerdotes, temos a incumbência de proclamar as Escrituras e de instruir o mundo perdido na palavra de Deus. Autoridade máxima, regra de fé e prática. E nessa noite Deus manda dizer pelo seu Espírito, nós não podemos nos esquecer da palavra. Por favor, coloque lá novamente Malaquias 4:4, para que todos que estão nos acompanhando possam perceber aqui. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual me prescrevi. Nessa noite, Deus fala para nós, há um sacerdócio sobre nós também, e nós não podemos nos posicionar como sacerdotes, conforme o livro de Malaquias. Aquela classe sacerdotal estava sendo repreendida pelo Senhor. Como é que Deus quer ver a classe sacerdotal dele hoje? Uma classe sacerdotal que não se esquece da lei de Moisés. Para nós nessa noite, uma igreja que não se esquece da palavra. Não adianta participar de uma ceia, não adianta de fato estar no culto se nós não estamos de fato enquadrados nas Escrituras, se nós não estamos instruindo conforme as Escrituras, porque se nós não estivermos instruindo conforme as Escrituras, já preguei no domingo passado, não estaremos sendo bíblicos, não estaremos sendo cristocêntricos, e portanto nós vamos ser imprestáveis e vamos de fato desviar a muitos e tornar o sangue de Jesus que foi derramado na cruz algo inválido e ineficaz. Porque diz o texto bíblico que pelo povo, os sacerdotes do período de Malaquias, terem se esquecido da lei e deixado de instruir o povo, eles estavam se desviando, estavam desviando as pessoas e estavam invalidando a aliança de Deus com Davi. Para a igreja hoje, não há uma aliança de Levi, nós não estamos debaixo de uma aliança de Levi, eu não estou pregando para judeus, mas há o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, e o sangue de Jesus que foi derramado na cruz estabeleceu uma nova aliança, e eu preciso entrar num culto, na presença dele, seja o culto que for, valorizando essa aliança. E como é que eu faço, pregador, para valorizar essa aliança?
aliança, ande conforme a palavra. Viva conforme as Escrituras. Porque quando você entra num culto valorizando as Escrituras, vivendo as Escrituras, instruindo corretamente as Escrituras, você está valorizando tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Quando você lê Malaquias, depois você pode ler, se alguém que me acompanha, já que está sendo gravado aqui, você pode também na sua casa, onde você estiver, abra as Escrituras, conforme está escrito aqui, depois você leia, Malaquias capítulo de número 1, Malaquias capítulo de número 2, por que Deus falou em Malaquias 4:4, que eles não poderiam esquecer da lei de Moisés? Qual é o contexto imediato de todo o capítulo? O contexto imediato de todo o capítulo é que a classe sacerdotal, eles estavam invalidando a aliança de Deus com Levi, eles estavam se tornando imprestáveis, eles estavam se afastando, porque o culto que eles estavam prestando a Deus era um culto qualquer. A lei de Moisés dizia que quando o povo fosse apresentar um animal para Deus, o animal não podia ser coxo, o animal não podia ter defeito. E você depois, do capítulo 1, capítulo de número 2, eles estavam fazendo totalmente o contrário. A lei dizia A, eles estavam fazendo B, apresentando um animal coxo, um animal inválido. E aí Deus brada no capítulo de número 1, versículo de número 6, dizendo assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Vejam que os sacerdotes, para ser instrutor da lei, eles estavam agora deixando a lei de lado, ou seja, sabiam como é que o culto tinha que ser realizado, mas estavam fazendo o culto de qualquer maneira. Sabiam o que a lei prescrevia como culto a Deus, mas estavam fazendo um culto de outra maneira. Será que eu e você não corremos o risco de nos apostatar? Será que eu e você não corremos o risco de fazer contrário àquilo que as Escrituras pedem? Deus estabeleceu pela sua santa palavra a maneira que nós devemos adorar, a maneira que nós devemos cultuar. Deus nos deu a sua palavra, a revelação especial sobre quem é Ele e qual é a sua vontade. E para nós que temos a palavra de Deus na mão, nós precisamos entender o seguinte, que nós não podemos nos esquecer da palavra de Deus. Lembrem-se da lei de Moisés, em outras palavras, lembre-se das Escrituras, instruam conforme as Escrituras sagradas. Não deixe que o sacerdócio perca a sua eficácia. A importância do sacerdócio sobre a igreja, não é só sobre mim que prego, sobre a igreja, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, a igreja de Jesus, comprada pelo sangue, agora se torna reino e sacerdotes para Deus e Pai. Portanto, a importância do sacerdócio repousa sobre todos nós, sobre todos aqueles que foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Você é um sacerdote, meu irmão. Você é uma sacerdotisa, minha irmã. Ah, mas eu não sou um pastor, eu não sou uma pastora, eu não prego. O texto de Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, não está dizendo que reino e sacerdotes para Deus e Pai é líderes, pastores e pregadores, é todo salvo. Então sobre a sua vida repousa um sacerdócio. Seja sacerdote. Você sabia que durante a Reforma Protestante do século XVI, o Martinho Lutero vai estabelecer uma doutrina cristalina para a teologia reformada e para nós pentecostais também. É algo fundamental na nossa crença. A doutrina cristalina é de fato o sacerdócio de todos os crentes. Martinho Lutero, ele se levanta para protestar contra os abusos do período em que ele vive, do século XVI. Entre as tais heresias da época era a autoridade papal. Martinho Lutero, lendo as Escrituras, ele vai entender que de fato, no que diz respeito a essa questão da relação com as Escrituras, não é apenas um homem que detém a capacidade de interpretar, de instruir e de pregar. Ele entende que agora, sendo a Bíblia a palavra de Deus, o Espírito Santo habitando na vida da igreja, sobre a igreja de Jesus Cristo, repousa um sacerdócio universal de todos os crentes. Homens e mulheres têm a sua responsabilidade. E se os
sacerdócio, como expliquei aqui, tinha como função primeira instruir a lei. Todo aquele que está em Cristo Jesus tem a incumbência de cumprir a grande comissão, de realizar o ID de Jesus, de discipular vidas, de instruir conforme a palavra. Seremos julgados por ela. Precisamos instruir com precisão. Se nós não instruirmos com precisão, se nós não pregarmos o Evangelho com legitimidade, nós corremos o risco de nos desviarmos. E se nós nos desviarmos, irmãos, sendo nós luz e sal, desviaremos a muitos também, porque Jesus não será conhecido a não ser pelo seu povo e pela sua igreja. Então que nessa noite nós possamos de fato fazer parte da ceia do Senhor, valorizando a lei, a palavra, não se esquecendo dela, não se esquecendo daquilo que foi realizado na cruz do Calvário, valorizando aquilo que Deus te constituiu. Jesus te constituiu como rei e sacerdote. Valorize. O sacerdócio ainda é importante. Nós não precisamos mais matar animal, tanto é que nós vamos participar dessa mesa e aqui ninguém vai matar animal. Aqui nós vamos de fato fazer uma reunião e orarmos por elementos que para nós têm um simbolismo. Ninguém aqui está matando animal, porque muitos rituais do Antigo Testamento já não têm mais validade conforme as páginas neotestamentárias. Mas a incumbência de instrução bíblica, a incumbência de andarmos conforme a palavra, a incumbência de não nos esquecermos desse livro, de instruirmos e de vivermos à altura, ainda continua sendo o mesmo. Minha irmã, você é uma sacerdotisa. Meu irmão, você é um sacerdote. Há uma importância sobre esse sacerdócio. Qual é? A da instrução. Porque se os sacerdotes deixarem de lado a instrução, a sabedoria e o conhecimento, o povo irá se desviar. Vidas irão se perder. Portanto, que nessa noite nós possamos valorizar a posição que Cristo nos colocou. Você não é qualquer um. Você está aqui, agora eu começo a entender o que está escrito em Efésios, que Ele nos constituiu em lugares celestiais. No mundo espiritual, o diabo olha para mim e para você, e você não é qualquer um. Há uma marca. Aprendemos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que a partir do momento que aceitamos o Evangelho, nós recebemos então agora o penhor. Nós recebemos agora um selo, ou seja, quem está em Cristo através do Santo Evangelho. Leiamos então Efésios 1, 13 e 14. 13 diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu pergunto, o que é o resgate da sua propriedade? A igreja não é de homens, a igreja é de Jesus. O sangue que Ele derramou na cruz foi para estabelecer a sua igreja, e portanto eu estou aqui diante da igreja que é dele. Sendo dele, a igreja é propriedade dele, e o Espírito está dado como penhor. Em outras palavras, o Espírito está dado como garantia da nossa herança. Que herança? Aqui ninguém está falando de carro, de casa, de dinheiro. O salvo em Jesus Cristo tem uma herança, que não é o carro, que não é o dinheiro, que não é a casa. A herança é o céu, é o nome escrito no livro da vida. Há ruas de ouro para que o salvo venha pisar. Há um céu de glória, há uma habitação onde Deus está, que está reservada para todos aqueles que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, nessa noite, quem está em Cristo Jesus, ele tem o Espírito como penhor, como garantia que o céu existe, que ele é real e que Jesus vem buscar uma igreja para nos conduzir para o céu, que é a nossa terra, é a nossa pátria, é o nosso lar, é para onde todo aquele que tem Jesus está indo. Portanto, o Espírito é a garantia de que a história do céu aqui não é ficção, é algo real, e quem tem o Espírito sente a presença. Quem tem o Espírito consegue de fato se relacionar com o céu. Agora haverá o resgate.
resgate da propriedade. Se a igreja de Jesus, ele é o dono, ele vai vir resgatar a sua propriedade. O resgate aqui é o arrebatamento da igreja. Jesus virá resgatar, ele vai vir buscar a sua igreja. A igreja é luz, a igreja é sal, e o mundo ainda está do jeito que está, porque a igreja ainda está presente. A grande tribulação, aquilo que nós chamamos de período tribulacional, tribulação e grande tribulação, 7 anos, isso ainda não se concluiu. Quando a igreja for tirada, e assim eu creio, haverá um período tribulacional tal qual nunca houve antes, e portanto, nós que estamos aqui nessa noite, temos que entender o seguinte: a importância do sacerdócio sobre nós. Nós não podemos perder de vista o nosso sacerdócio. O evangelho está em você. Se o evangelho está em você, transmita-o, viva-o, proclame-o, ensine-o em palavras, em ações. Deixa eu terminar aqui. No trabalho, tem como você instruir alguém com o evangelho? Tem. Pregando? Não. Porque quando nós estamos trabalhando, não dá para abrir a Bíblia e fazer como eu estou fazendo aqui, uma homilha, uma pregação. Eu não posso fazer isso no momento de trabalho. Mas eu tenho como instruir alguém trabalhando? Sim, com aquilo que você fala e a maneira como você age. Eu não instruo alguém apenas pregando, como eu estou fazendo. Eu posso instruir também em silêncio, da maneira como eu faço e da maneira como eu falo. O sacerdócio é importante. Por que tem crente que não sabe que ele é um sacerdote, conforme Apocalipse 1, 5 e 6? E aí, ele começa a falar de qualquer maneira, começa a fazer de qualquer jeito. A importância do sacerdócio para nós é letal. Nós somos sacerdotes, temos que instruir, e nós não podemos perder, desvalorizar a posição sacerdotal que nos foi constituída à luz do Novo Testamento. Então que nessa noite você entenda que sobre a sua vida repousa um sacerdócio, não levítico, conforme o Antigo Testamento, mas um sacerdócio à luz neotestamentária do Novo Testamento. A igreja, ela é propriedade de Jesus. É ela que proclama, é ela que discipula, é ela que dá o testemunho, é ela que tempera um ambiente destemperado, é ela que traz paz num ambiente de guerra, é ela que traz reconciliação num ambiente de rivalidade, é ela que traz humildade num ambiente de soberba, é ela que traz o diálogo num ambiente onde não há diálogo. A igreja de Jesus é a luz, é o sal. Então que nessa noite nós possamos nos aproximar com muita consciência da ceia do Senhor. Fecha a minha palavra concluindo: valorize o sacerdócio que foi entregue por Cristo Jesus. Não se esqueça da palavra. Não abandone as Escrituras. Leia, compreenda, proclame-a, ensine-a, guarde-a no seu coração, porque fazendo assim, o seu sacerdócio será reconhecido no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.